essa obrigação, né? E aí eu gravei duas videoaulas, né? Não sou especialista em videoaula, mas eu estou me esforçando, né? Eu vi os vídeos lá, o JJ e o Breno, conversei com vocês ontem, né? Tá dando um show, né? São professores de cursinho mesmo, muito capacitados, né? Para fazer as aulas, embora aí esvazia muito a tarefa do Teams, né? Eu, pessoalmente, prefiro, né, aquilo que eu já venho falando para vocês. Eu dou as dicas nas aulas, nas videoaulas, vocês se preparam, e aí aqui a gente conversa de forma mais tranquila. Eu acho que isso flui um pouco melhor, mas cada um tem a sua forma, e a coordenação deu essa liberdade, desde que a gente consiga transmitir o conteúdo da melhor maneira possível. Então, nós vamos continuar assim, né? Quando vocês obviamente tiverem alguma opção aí diferente, ou mesmo alguma sugestão para que a gente possa modificar isso. Ontem vocês me puxaram a orelha, que eu corri muito no fim, realmente eu me empolguei aqui, eu gosto muito desses assuntos, mas se nós tivermos eu vou ter condições de fazer depois, tenho certeza, quando nós voltarmos presencialmente, se nós não tivermos condições de tempo, a ferramenta vai ficar permanente, né? Não sei se a Unifev, essa licença que ela assinou aí com a Microsoft, eu não sei o tempo dela, mas eu acredito que pelo menos neste ano ela vai ficar disponível para a gente. E aí nós podemos fazer, né? Eu me comprometo com vocês, aí vocês vão ler todo o conteúdo quando a gente voltar presencialmente, e nós poderemos fazer ou por aqui, né? Gravando também, e esclarecendo as dúvidas, ou mesmo por meio, né, das aulas presenciais, onde a gente faria uma revisão, né, visando aí que vocês tirem todas as dúvidas. Essa é a minha intenção, ok? Então, hoje nós vamos tratar só de pagamento em consignação, já estou adiantando. Nós não vamos ver todos os meios indiretos, porque eu não teria nem condições, nem voz para isso, e nem tempo, né, disponível para que a gente veja todos. Então, a ideia é que nós façamos por partes. Então, eu estava dizendo que eu gravei duas videoaulas, né? Uma, eu dei uma noção geral, como eu tenho feito, de todos os meios indiretos de pagamento. Pagamento em consignação, imputação de pagamento. Foi até um pouquinho maior, quase 15 minutos, ela tratou exclusivamente do pagamento em consignação extrajudicial, né? Que está com previsão lá no Código Civil, né? Pareceu uma advertênciazinha aqui no contexto da gravação. Essas gravações vocês estão conseguindo... normalizou. Vocês estão conseguindo baixar esses vídeos, pessoal? Outro dia me perguntaram, falaram que o Teams ele apresenta alguns problemas quando a aula é muito grande, muito extensa. Fala aí, Renan. Tá tendo... Vocês conseguem baixar tematicamente? Laura, tá com o microfone aberto. Bom, tá. Acabaram não respondendo, mas tudo bem. Então vamos caminhar aí. Algumas pessoas disseram que não, o Renan está dizendo. Eu também vi isso aí. Então aí, essa outra videoaula sobre pagamento e consignação extrajudicial, ela é bem pontual e ela é bem, a meu ver, esclarecedora, né? Eu gostaria que vocês vissem na medida do possível e depois a gente só esclarecesse algumas dúvidas, tá? Agora, hoje, nós vamos trabalhar 2 artigos essenciais e depois analisar os artigos do Código Civil que são, né, consequência do pagamento em consignação judicial, tá? Em linhas gerais, consignar é depositar. Ah, professor, mas eu já vi, né? Eu assisto Suits, eu assisto Billions, eu assisto lá na Netflix, um monte de série que fala, o advogado pediu para consignar. Então, a consignação é registro, mas a consignação para fins aqui de estudos dentro do contexto obrigacional é um depósito. É uma maneira pela qual, em regra, o devedor se vale para obter a quitação diante de algumas situações as quais impedem ele, naquele momento inicial, de fazê-lo
ou obtê-lo. Quais são os fundamentos, então, que possibilitam isso? Primeiro, as espécies de consignação estão no artigo 334. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas legais. Então, aqui nós vamos ter um estudo híbrido, né? É interessantíssimo esse assunto, né? Eu gosto muito, por quê? Porque a gente vê o direito civil, vê o direito processual civil, e o Código Civil avançou muito na área do direito processual civil, né? Até seria interessante uma aula interdisciplinar aqui minha, do JJ, ou do pessoal de processo civil, até para que vocês possam ter uma dimensão. Então, o artigo 334 ele indica, posso ter a consignação judicial ou por meio de um depósito bancário. Quem regra a consignação judicial e o depósito bancário é o Código de Processo Civil, o procedimento, né? Alguém derrubou minha apresentação, né? E o procedimento, na realidade, ele é regrado pelo Código de Processo Civil. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo aqui rapidamente. E aí, o que eu ia dizer para vocês? Esse artigo 334, ele traz as espécies. E o artigo 335, ele motiva a consignação, ele traz os fundamentos que ensejam a consignação. Inclusive, vocês vão ver, pessoal, que o Código Civil traz 5 situações, e depois, quando a gente for analisar lá o Código de Processo Civil, ele também fala, mas aí ele fala os casos previstos em lei. Então, uma legislação está correlata com a outra. Então, a análise desse assunto tem que ser uma análise interdisciplinar. Quais são as casuísticas que autorizam a consignação? Uma curiosidade também que eu gostaria de falar antes de tudo, todo mundo imagina o seguinte, olha, a pessoa não consegue fazer o pagamento do aluguel porque está tendo uma divergência, vamos entrar para os exemplos concretos. E diante disso, ele vai no fórum e deposita o valor. Então tem uma falsa percepção que é tão simples, né? Eu vou lá no fórum, vou no Banco do Brasil, que é o banco oficial parceiro, lá e vou no banco e deposito. Deixa o cara se virar. Não é assim. O pagamento em consignação judicial ou a consignação em pagamento, segundo o Código de Processo Civil, que é o mesmo instituto, as nomenclaturas são diferentes, a maneira de falar, mas a significação é a mesma, eu tenho que entrar com uma ação judicial, quando eu opto pelo caminho judicial. Eu tenho que entrar com uma petição inicial. Eu tenho que fundamentar, e nessa petição eu vou solicitar o depósito judicial, caso nós tenhamos que fazer um depósito em dinheiro. Mas se for um depósito de uma coisa, né? E se for um depósito de um imóvel, como é que é feito isso? Nós vamos ver, tem vários artigos aqui no Código Civil que vão explicando. Então, eu gostaria de ter feito essa contextualização inicial para que vocês possam já entender. Não é aquele depósito aleatório. Diferentemente, a consignação extrajudicial, quem assistiu a videoaula, eu espero que tenham conseguido entender, ali sim, ali é só dívida em dinheiro. Ali a pessoa que não está conseguindo obter a quitação por uma ou outra razão, ela vai no banco oficial e faz o depósito em dinheiro. Mas aí são coisas distintas, tá ok? Primeiro nós vamos ver esse contexto da via judicial. Então partimos agora para a análise quando a consignação tem lugar. Acompanhe comigo o artigo 335 e os seus incisos que estão aí nesse slide. Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar-se a receber o pagamento ou dar a quitação na forma devida. É a chamada mora acipiente. Mora de quem? Do credor. Vocês lembram que o solvens é o devedor. Então, o devedor tem que satisfazer os interesses do credor por meio da entrega da prestação. O acipiens é o credor. Nesse caso, nós estamos falando de mora acipiente. O credor não pôde, sem justificativa, se recusou a receber, ou mesmo ele não, né, o credor não puder, ou ele sem justificativa plausível, se recusar a receber o pagamento ou dar a quitação, ele estará em mora. Ah, professor, mas eu vi lá, quando você estava falando do pagamento direto, que o devedor pode reter o pagamento
caso o credor não dê o recibo de quitação, realmente. Só que vocês se recordam que está gravado. Eu falei para vocês, não é a melhor forma. O mais interessante nesses casos é que, havendo essa divergência, o devedor vá e entre com uma ação em juízo e deposite judicialmente para obter, né, por meio de uma sentença, que é a decisão, né, a quitação e, consequentemente, né, a liberação do vínculo jurídico obrigacional. Então, esse primeiro caso, o credor não foi buscar, né? E, ao mesmo tempo, também se recusou a receber o pagamento ou mesmo dar a devida quitação. Já no segundo inciso, se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Também é mora acipiendi, é mora do credor. Nesse caso, qual que é o lugar de pagamento? Né? Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidas. Está indicando aqui que a obrigação ela é quesível, querable. O que significa isso? Que foi estabelecido no contrato que deveria o credor ir buscar o pagamento no lugar onde estava o devedor, ou no domicílio, ou mesmo onde ele indicou. Né? Então, vocês vejam que isso vai se encaixando, os assuntos vão sendo, né, correlatos. Então, nós temos que adquirir os conhecimentos prévios para fazer, né, a interpretação adequada. Então, é uma outra situação que permite a consignação. Se o credor for incapaz, né, de receber, for desconhecido, for declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Né? Nos dois incisos anteriores, eu não tenho dúvida, né? Porque os incisos falam por si. Agora, nesse caso aqui, credor incapaz, né? Nós já sabemos sobre capacidade, quem que é capaz, né? Se o menor lá de 16 anos, ele é absolutamente incapaz, se ele tiver de 16 a 18 anos, ele é relativamente, ele tem que estar representado ou assistido, respectivamente. Nem mandar que, se ele for incapaz, se ele for desconhecido. Mas como é que o credor é desconhecido? Pode acontecer isso? Pode, porque pode haver, por exemplo, uma cessão. Vocês estão aprendendo lá nos avais, né? O Breno tem ensinado para vocês. E tem também os endossos. O título de crédito pode ter sido endossado em branco, que é aquele endosso sem indicar o endossatário, e aí está na mão de quem? De quem se apresentar com o título, mas ele é desconhecido. Olha só, isso tudo é possível. Então, eu sou credor e tenho um título em mãos, e eu endosso. Né? Ou eu endosso, e o endosso é transferência, o aval é garantia, vocês aprenderam isso. Né? E aí eu não sei quem é o credor, o que eu vou fazer? Eu não vou pagar? Não, eu vou e deposito. Por que eu deposito por meio de uma ação judicial? Para evitar os efeitos da mora. A mora é, na realidade, né, o inadimplemento relativo da obrigação. Declarado ausente. Né? O declarado ausente, a pessoa foi fazer um passeio lá na selva amazônica e sumiu, desapareceu, foi fazer uma trilha no Everest e cadê a pessoa? Tudo indica que faleceu, mas não se localizou o corpo e aí tem que haver uma declaração de ausência. Então, se ele vier a ser declarado ausente, também é uma necessidade, porque quem são os herdeiros? Nós não sabemos se tem herdeiros, aí o devedor tem que efetuar o pagamento por meio de depósito judicial nesse caso. E residir em lugar incerto também, né? O credor mudou-se, não deixou endereço, e aí o devedor está perdido, não sabe como, né, fazer o pagamento. Ou de acesso perigoso ou difícil. Né? O credor mora lá na favela do Alemão, quer dizer, lá num beco. Como é que eu vou fazer esse pagamento? Estou dando exemplos aí esdrúxulos, mas nesse caso aí de acesso perigoso ou difícil, né? Nós podemos ter realmente situações, né? Eu sei que hoje a maioria dos pagamentos, se for em dinheiro, acontece instantaneamente pelos meios eletrônicos, mas se for entrega de um bem móvel, né, uma coisa, aí obviamente nós temos que ter todo um cuidado para que isso seja feito. Então a consignação, ela pode ser judicial ou extrajudicial. A consignação pode levar em conta uma obrigação de dar coisa certa ou incerta, né? Pode haver a consignação judicial de uma questão fática, ou seja, é possível uma consignação envolvendo uma obrigação de fazer?
Não, o Breno ainda não chegou nessa parte, né? Então, é o que eu estava falando, né, de endosso e aval, é mais ou menos assim que funciona. Não, pessoal, não é possível fazer uma consignação de uma situação fática, né? Não é possível. Então, geralmente, as consignações ocorrerão envolvendo obrigações de dar coisa certa ou coisa incerta, envolvendo bens móveis ou imóveis, e envolvendo obrigações pecuniárias, dinheiro. Ainda nós temos ainda dois outros incisos muito importantes, que são os que ensejam bastante, né, casos envolvendo a consignação em pagamento judicial. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, ou se pender litígio sobre o objeto do pagamento, né? Então, são duas situações que também deve o devedor ter cuidado em efetuar esse pagamento, né? Vamos pegar o inciso 4. Vocês lembram lá do artigo 312 que eu estava dizendo para vocês, olha, o devedor, ele vai pagar e quando ele vai efetuar o pagamento, ele recebe uma comunicação do juiz que aquele objeto do pagamento, que é o dinheiro, por exemplo, ou o animal, ou a obra de arte, está penhorada para garantir o crédito de uma outra obrigação que o credor deve. Então, o credor do devedor tem um débito com o terceiro. Então, nesses casos, o que eu tenho que fazer? Vocês lembram que eu também comentei? Deposita judicialmente. E quando pender litígio sobre o objeto do pagamento? Suponhamos que eu alugue um imóvel, eu sou inquilino, eu devo os aluguéis, certo? Mensalmente. Só que o imóvel é de dois irmãos, e os dois irmãos estão se pegando para se arvorarem como donos do imóvel. Consequentemente, o objeto está sendo litigioso. Então, se pender litígio sobre o objeto do pagamento decorrente disso, porque se o imóvel, a propriedade do imóvel está sendo discutida, a quem pertencerá o aluguel? Né? O juiz que vai decidir, e aí a cautela é que nós tenhamos que fazer um depósito por meio de uma consignação, ok? Então, aí nós estamos vendo os efeitos da consignação sobre o ponto de vista da casuística. Outra questão que eu quero dizer para vocês, são só esses incisos do artigo 335 que autorizam uma consignação? Não. Se vocês forem ver nas doutrinas, há outros casos, inclusive em leis especiais, que eu tenho a consignação como uma possibilidade, né? Há situações, se eu for entrar, por exemplo, com uma ação revisional de um contrato bancário, eu não estou concordando com as taxas cobradas, com os juros cobrados pelo banco, e eu estou em dia com as minhas obrigações. O que eu posso fazer? Eu vou entrar com uma ação para rever aquele contrato. Algumas cláusulas que eu não estou concordando. Para que eu não me torne inadimplente, o que eu vou fazer concomitantemente? Eu vou fazer o depósito. Por quê? Porque eu estou discutindo a validade de uma cláusula daquele contrato. Está prevista aqui nesses incisos? Não. Então, aí eu tenho outras possibilidades também de ajuizar essa consignação, e ela pode ser até cumulada. E o STJ, pessoal, o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal de terceira instância, então nós temos em primeira instância o judiciário local, né? Por exemplo, Votuporanga, comarca de Votuporanga, nós temos o fórum local, que tem 4 varas cíveis e 2 varas criminais. Além disso, ela tem, o professor José Jair deve ter falado do TGP, ela tem um cartório que cuida só de menores, né? A infância e juventude, e ela tem também um serviço anexo das fazendas, que cuida dos tributos que são cobrados pelas fazendas públicas, e ainda tem um juizado especial que cuida de questões cíveis e penais de menor complexidade. Então, esse é o judiciário de primeiro grau. Aí nós temos o Tribunal de Justiça em São Paulo, que é o Tribunal de segundo grau, e em Brasília nós temos o terceiro grau, que é o STJ, para uniformizar a matéria federal, e o STF, quando houver uma questão constitucional. Embora o STF está completamente desvirtuado, né? Virou um tribunal de exceção, especialmente diante do conteúdo das questões que vêm sendo levadas ao seu juízo de competência. Então, aí nós temos os 3 graus, né, que hierarquizam, né, essa situação. E o STJ tem antecipado algumas decisões, tem adotado algumas decisões uniformizadoras,
com relação a meios de consignação, inclusive indicando que na consignação pode-se discutir, né, por meio da consignação, eventualmente, a validade ou não de algumas cláusulas contratuais. Eu, sinceramente, acho isso um tanto quanto não adequado. Por quê? Porque não é uma ação muito específica, né? É uma ação de rito próprio, é uma ação que tem um fundamento muito específico. Então, eu não adotaria esse tipo de procedimento, ou seja, eu faria a consignação nos casos expressamente previstos em lei, e se eu quiser discutir efetivamente o contrato, eu faria por meio de uma ação declaratória, uma ação revisional, e aí nós vamos ver isso lá no processo civil, e vocês vão estudar isso com bastante tranquilidade, né, e vão ver todas as possibilidades das ações declaratórias, ações constitutivas, extintivas, dentro do processo civil em geral. Tudo bem? Aí eu estou dizendo quais são os fundamentos do 335 que o devedor tem para com o credor. Mas e o credor, quando recebe uma ação dessa, ele também tem argumentos a seu favor. Só que vejam que os fundamentos que motivam a consignação judicial estão previstos no Código Civil, no artigo 335, incisos 1 a 5. Já os fundamentos da impugnação do credor estão previstos no Código de Processo Civil, no artigo 544, e estabelece quais são as razões que o credor pode recusar um eventual pagamento. Ou seja, o credor réu, quais são as razões que motivam ele não receber o pagamento da maneira como fora combinado no contrato. Olha, não houve recusa, ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. Então o credor vai alegar que não, ele não se recusou a receber, ele não está em mora. Aí, e ele alegando isso, consequentemente, o juiz vai imputar a ele o quê? O ônus da prova. Ele está puxando para si, ele bateu a bola no peito e falou, ele tem que chutar. Ou seja, eu não me recusei a receber. O devedor está fazendo uma alegação infundada e, se ele demonstrar isso, muito provavelmente ele vai conseguir a improcedência da ação. Depois eu vou falar muito sobre isso. Foi justa a recusa, ou seja, o credor tinha razões para não receber o valor. O depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento, né? O depósito não foi integral. E aí, aqui, quando ele fala que o depósito não foi integral, ele tem que indicar a diferença que ele entende devida e apresentar uma memória de cálculo discriminada, né? Vamos lá, num exemplo aqui desse último caso aqui, na mesma situação do aluguel, o que nós temos que ver? Suponhamos que houve lá 12 meses. Vocês viram que dentro do princípio lá do nominalismo, eu posso, no caso dos contratos de trato sucessivo, fazer uma correção a partir de 12 meses, certo? Não estou dizendo no caso dos contratos bancários, estou dizendo no caso dos contratos civis. Contrato de locação, mensalidade, plano de saúde, assim por diante. E aí, a partir de 12 meses, vem um índice de correção monetária. Isso é típico do Brasil, né? Correção monetária, pessoal, não existe esse fenômeno, que é a chamada cláusula de escala móvel. Né? Se vocês forem ler na doutrina, vocês vão ver, mas o que é uma cláusula de escala móvel? Escala móvel é a possibilidade de eu corrigir aquele dinheiro. Por quê? Porque o Brasil tem um ranço inflacionário. O que é inflação? É deteriorar o poder de compra da moeda. Dentro do princípio do nominalismo, eu tenho que a moeda nossa é o real. Em regra, se eu te emprestei 10, você vai me devolver 10 com juros, mas não com a correção monetária. Mas no Brasil isso não existe. Diminuiu muito, mas ainda nós temos. Né? Tanto que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma tabela própria, chamada Tabela Prática de Atualizações de Débitos Judiciais, né? E também os contratos estabelecem alguns índices. Então, eu tenho o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divulga um índice. Eu tenho a FIP, Fundação de Pesquisas Econômicas, que também divulga índices que medem determinados setores da economia, especialmente alguns segmentos, para indicar se houve ou não, né, uma inflação e qual seria esse índice para recompor o valor de compra naquele momento. Então, é isso, né, que eu gostaria de explicar para justificar. Se o contrato tem lá o índice, o IPC, ou geralmente nos contratos de locação se usa o IGPM, que é o Índice Geral de Preços
médios. Cada índice tem uma métrica. O que significa? Cada índice leva em conta alguns setores da economia, né? No caso do IGPM, ele pega uma parte do setor de construção, de imobiliário, então é por isso que eles se valem desse índice para, né, justificar a correção dos contratos. Bom, e aí? Bom, aí, pessoal, o credor, quando veio o devedor pagar o aluguel, ele falou, não, esse valor não está correto, você aplicou o índice errado, o índice previsto no contrato é X, né? Se eu fizer a tabelinha aqui, o valor que você estava pagando era 100, aplicando-se a correção, iria para R$150. Então, um exemplo aí totalmente, né, fictício. Mas suponhamos que aí o devedor fala, não, eu concordo com 130, não 150. Então, houve uma discussão. O credor não quis receber porque tinha uma justa causa, fundada num contrato e numa discussão de um índice. Nesse caso, o devedor vai em juízo, entra com a consignatória, o credor, no momento da defesa, ele apresenta o índice com a diferença por meio de uma memória discriminada. Quem vai avaliar isso? O juiz, se necessário, por meio de uma perícia contábil, ou mesmo, né, um contador do fórum pode auxiliá-lo para ver se a aplicação do índice está coerente ou não. Se estiver coerente, né, o credor ganha a ação e o devedor tem que pagar a diferença e, consequentemente, arca com os ônus da sucumbência. Em linhas gerais, pessoal, eu fiz assim uma apresentação, né, do que é pagamento em consignação, por que ele é indireto. Ele é indireto porque o fim dele é a obtenção da quitação, mas ele é indireto porque ele não acontece dentro daquela maneira natural, voluntária de cumprir-se uma obrigação. Agora a gente vai passar a analisar os artigos do Código Civil, né? O 336, acompanhe comigo aí, diz assim, para que a consignação tenha força de pagamento, será mister, olha que palavrinha simples, será necessário, né? Concorram em relação às pessoas, ao objeto, ao modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Ou seja, tudo que está previsto no contrato tem que ser observado. A obrigação é quesível, é portável. O valor, o tempo, ou seja, o vencimento da obrigação dar-se-á dia 10 de maio. Eu vou efetuar o pagamento dia 10 de maio, não consigo. Então, eu tenho que voar para o juiz para ingressar com essa ação e cumprir isso no prazo, né? É claro que hoje eu tenho aqui uma característica para falar para vocês. O judiciário do Votuporanga é muito célere, pessoal, né? A ponto de eu distribuir a ação pela manhã, eu tenho juízes que despacham logo após o almoço, né? Isso não acontece em qualquer comarca, tá? Você pega comarcas próximas nossas, que nem Fernandópolis, Santa Fé do Sul é horrível, né? Não tenho nada contra lá os juízes, mas os cartórios não colaboram e os juízes despacham com demora. Aqui não acontece isso. E não estou dizendo que é só com cautelares ou liminares, não. Em geral, a gente percebe uma tensão muito grande e agora nós estamos com os prazos suspensos até segunda-feira, dia 4. Só que o trabalho remoto, inclusive, não sei se vocês sabem, o judiciário está usando essa plataforma Teams para eventualmente fazer audiências. Inclusive, eu tenho um caso que é de Andeara, o juiz pediu para que eu me manifestasse se eu concordaria em fazer audiência para ouvir uma testemunha, que é um médico, por meio do aplicativo, eu concordei. Então, ele vai agendar, aí naquele lobby lá inicial da reunião, ele vai qualificar as partes, acessa o advogado das duas partes, o juiz, e aí depois entra na sala virtual a testemunha para depor. Olha como é que a informação está caminhando bem e o judiciário também está caminhando a passos largos aí com relação à informatização. Mas tudo isso eu estou dizendo para justificar que essa ação ela tem que observar todas as condições que estavam previstas no contrato. O objeto, o modo, o tempo, todos esses requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Porque se eu sou devedor e quero pagar, eu parto da onde está aquela obrigação. Ela está fundada num contrato. Todos os requisitos do contrato devem estar ok, né? Essa obrigação deve estar completamente adequada para que esse pagamento seja realizado, né?
E aí o juiz, analisando isso, se o credor não tendo meios para elidir, traduzindo, impedir, né, obstar, afastar os argumentos do devedor, ele vai acolher a pretensão do devedor, que é efetuar o pagamento e julgar favoravelmente a ação e dar ganho de causa. Qual é a consequência disso? O pagamento. Então, vocês veem que vocês analisem que é um meio indireto de obter a quitação. Aí o artigo 337, ele fala assim, o depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando, né, tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se julgada a ação improcedente. O que quer dizer isso aqui? O depósito tem que ser feito no lugar onde está estabelecido no contrato como sendo correto. Quanto ao lugar do pagamento, nós vamos voltar na aula de ontem. Quanto ao lugar do pagamento, a obrigação é quesível ou portável. Ou ela é no domicílio do devedor ou do credor, certo? Então, onde é feito o pagamento, é o lugar do pagamento, quesível ou portável. Se eu efetuo o pagamento por meio do depósito judicial, por conseguinte, o juiz vai ser distribuída a ação por meio de uma petição inicial, tem todos os elementos essa petição inicial, o juiz, ao despachá-la, ele vai dar o seguinte despacho. Vislumbro presentes os requisitos para acolher o depósito, né? Autorizo que seja feito o depósito indicado pelo autor na inicial. Se for um bem móvel, que seja o próprio devedor fique como depositário do bem. Se for um imóvel, vou entregar a chave, por exemplo, numa briga envolvendo uma locação que eu quero resolver o contrato. Né? Ontem até me perguntaram do 478 do 317, então eu quero rescindir o contrato porque se tornou desproporcional e aí eu vou depositar as chaves porque o credor se recusou a fazer um distrato amigável. Então, nesse caso, o juiz vai indicar a quem ficará depositário para esses fins. E aí ele diz o seguinte, se for um depósito envolvendo dinheiro, ele autoriza o primeiro, e se forem de prestações sucessivas, ele já autoriza que as próximas parcelas, nos respectivos vencimentos, o devedor vai lá e faz já os depósitos até que haja a sentença. E, consequentemente, interrompem-se as questões envolvendo as cláusulas penais. Por isso que ele fala, cessam, interrompem juros, multas e todas as consequências do inadimplemento. Por quê? Porque o depósito está garantindo aquela dívida. O depósito, em tese, se acolhido, né, ele vai ser, né, válido. Mas aí, no final, o artigo fala assim, salvo se for julgada improcedente a ação. Por quê? Porque se a ação for julgada improcedente, se o credor aqui, na realidade, tinha justa causa, ou mesmo se o valor daquela diferença o credor tinha razão, aí o juiz vai o quê? Dar razão para o credor, julgar a ação improcedente e vai condenar, dentro do princípio da sucumbência, quem perde a ação paga as custas e os honorários advocatícios da parte contrária. Né? Vocês já sabem disso. E aí nós temos o desfecho da ação. Essa ação judicial, pessoal, ou ela é procedente, ou ela é parcialmente procedente, ou ela é improcedente, ok? E esses são os conteúdos que vão na parte dispositiva. Vocês vão entender que uma sentença, ela põe fim ao processo. O que é uma... Eu vou sentenciar, eu vou julgar, eu vou eliminar ali aquele conflito por meio da sentença. A sentença, em regra, tem três partes estruturais. A primeira parte é uma parte onde há um breve relato dos fatos. A segunda parte são os fundamentos jurídicos que estão sendo analisados. E a terceira parte que é o dispositivo. Né? A primeira parte está dentro daquela causa próxima e causa remota. Eu não sei se vocês já aprenderam isso no processo no TGP, eu acredito que quer dizer, aquele fundamento jurídico. Né? Eu tenho um contrato de locação e, em razão disso, esse contrato de locação não está sendo respeitado. Eu tenho, na realidade, o fundamento jurídico lastreado numa obrigação, e aí o juiz vai avaliar para dar o bom direito. Né? Tem uma questão aqui envolvendo a improcedência. Se for julgada improcedente, o credor que está certo, exato.
Ou seja, o credor, na realidade, ele tinha razões pelas quais motivaram aquela ação judicial. Ou seja, ele tinha razão para não receber o pagamento. E aí, em razão disso, o autor devedor entrou com a consignatória, mas o juiz acolheu as informações que o credor deu por meio da impugnação ou da contestação e julgou a ação improcedente. O prejuízo para o credor, se ele for receber em juízo, claro que há, né, pessoal? Porque, na realidade, o credor, você imagina, o judiciário, por mais ágil que possa ser aqui em Votuporanga, ele vai perder tempo com isso, vai ter que gastar honorários advocatícios e tudo mais, e dependendo do que é o objeto, ainda ele também pode ter outros prejuízos, além das custas e os honorários sucumbenciais. Então, quem perder a ação paga custas e honorários sucumbenciais. Então, o Renan está perguntando se o prejuízo para o credor, se ele for receber em juízo, não é legal, né? Vou receber em juízo. Não é legal, porque você vai primeiro levar para o judiciário para apreciar um conflito. Segundo, que é possível que ele não ganhe a ação, né? E geralmente não é o credor que vai levar para o judiciário. Só quando há um litígio de bens, por exemplo, aquele caso que eu disse lá, 2 irmãos estão brigando pela posse do imóvel que está alugado. E aí ambos vão entrar em juízo para que o inquilino, o devedor, deposite o valor e, ao final, quando o juiz definir de quem é o imóvel, que vai levantar o proprietário, que é o vencedor, efetivamente, daquele conflito. Isso está lá no último artigo que nós vamos ver hoje. Vamos lá. Artigo 338. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas, só que aí, por conseguinte, mantém-se a obrigação para todas as consequências de direito. É uma coisa não muito lógica, né, pessoal? A não ser que tenha havido algum acordo por fora, ou mesmo algum acordo entre o devedor e o credor que leve essa ação. Ou seja, aqui está dizendo, enquanto o credor não declara que aceita o depósito que foi feito pelo devedor, ou se ele ainda não tiver contestado a ação, o devedor pode pedir para o juiz para levantar o valor que está depositado. Só que aí, o que aconteceu? Não houve pagamento, porque não avançou a ação judicial, né? Então, é uma maneira, vamos lá, vocês já viram no penal lá, da desistência eficaz, do arrependimento eficaz? Mais ou menos isso. Quer dizer, o devedor, ele desiste praticamente do pedido, né? E aí, né, ele tem como consequência a não obtenção da quitação. Mas por que ele faz isso? Só há uma razão, né? Ele deve ter ele deve ter havido uma composição dele com o credor por fora, né? Porque não há outra razão sem a qual ele levar ou desistir de levar adiante esse processo, né? Já o artigo 339, ele vem e fala assim: julgado procedente o depósito, ou seja, a ação judicial ajuizada pelo devedor foi favorável, ela foi julgada procedente. O devedor, nesse caso, ele já não pode mais levantar o valor que está depositado ou bem depositado, mesmo que o credor consinta. Agora, aí na parte final do artigo, que é uma incoerência. Se não, se todos concordarem, todos, né? Ou seja, os outros devedores e fiadores. Aqui pode estar envolvendo uma solidariedade ou mesmo um terceiro interessado que está vinculado na obrigação. Naquele caso do inquilino, eu tenho o devedor principal e eu tenho o fiador, ok? O fiador tem interesse aqui? Tem. O fiador tem legitimidade para ingressar com uma ação de consignação, pessoal? Vocês acham que sim ou não? Quem se arrisca? Valendo meio ponto? Ninguém? O terceiro interessado, a Duda já foi sim. Na realidade, e agora eu me obriguei, né, uma declaração, né? Na realidade, o terceiro interessado, ele tem interesse patrimonial. Se ele tem interesse patrimonial que haja o cumprimento da obrigação, tá bom, eu vou ficar devendo, tá gravado esse meio ponto, tá bom, tá gravado.
na realidade, ele tem interesse, sim, que haja satisfação. Por quê? Porque se o devedor principal não obtiver a quitação, ele vai correr o risco de ter que pagar essa dívida. Porque ele não é um fiador? Depois que se discute os bens do devedor principal, o fiador banca, né? E aí, inclusive, se ele perceber que o devedor principal está criando caso para efetuar o pagamento dos aluguéis, ele pode ir lá depositar. Ele pode entrar com ação de depósito judicial por meio de uma consignação. Então, o terceiro interessado tem meios. Só que aí vocês se recordam, lá no artigo 304 e seguintes, o devedor pode também não concordar porque tem meios para elidir ação. Ou seja, o fiador vai, se antecipa e deposita. Só que o devedor, ele tinha razão para não ter pago. Por quê? Porque, na realidade, ele não concordou com o cálculo apresentado pelo credor, ou por uma outra razão de descumprimento contratual. Vocês vejam como as coisas vão se articulando, né? É assim que nós temos o contexto obrigacional. Então, esse artigo, ele é esdrúxulo, vamos dizer assim. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que se eu ganhei a ação, eu sou o devedor, entrei com a ação de depósito judicial por meio de uma consignação e ganhei a ação. Aí, eu ganho a ação, né? E o devedor, nesse caso, em tese, ele já não poderia mais levantar o valor que ele deixou depositado ou o bem que ele depositou, né? A não ser que haja uma concordância, porque o texto é muito mal redigido. Ó. Que ele fala assim, ó, julgou procedente o depósito, o devedor não pode levantar. Mesmo que o credor consinta. Que ele fala, ó, embora o credor consinta, concorde. Aí ele fala assim, se não de acordo com os outros devedores e fiadores. Ou seja, só se todo mundo concordar, credor, devedor e fiadores. Ou seja, é possível, então, mesmo sendo julgada procedente a ação, o devedor levantar o depósito? Sim, desde que haja concordância do credor, de devedores solidários e fiadores, se o caso, porque necessariamente pode não ter naquela relação jurídica obrigacional onde está se discutindo, né, a prestação. E aí, do outro lado, nós temos o artigo 340, né? O credor que, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, concordar, aquecer no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído. Aqui é um pouco parecido com o 339 no sentido contrário. Aqui o que aconteceu? O credor, depois que ele contestou a ação de consignação, ele aceita, ou ele aceitou o depósito, ele concorda com o levantamento, né? Também digo para vocês, qual é a causa subjacente? O que está por trás disso? Um acordo que deve estar acontecendo aqui para justificar esse tipo de comportamento, que não é um comportamento adequado, né? Se levantamento do valor, na realidade, se eu estou discutindo uma dívida em dinheiro, Renan, eu estou depositando os aluguéis todos os meses lá em juízo, e aí o credor concorda que eu levante o valor. Claro que a consequência é não há quitação, né? Mas por que aconteceu isso? Que pode estar havendo um grande acordo por fora, visando outros interesses aqui. Então, se a coisa devida, se o credor, depois de contestar a lide, ou aceitar o depósito, quer dizer, ele impugnou a petição inicial, ou mesmo ele aceitou o depósito, se ele concordar com o levantamento, o que é a consequência? Ele perde a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito à coisa consignada. Suponhamos que seja lá um bem móvel, né? um animal, um objeto, né? E está depositado lá. O que acontece? Se eu concordo com o levantamento, se esse devedor tem outros débitos com terceiros, esse bem está levantado. Aí esses outros débitos que estão em aberto do devedor para com terceiros, outros credores, eles poderão vir neste bem e pedirem a penhora, ou mesmo ele pode entregar para terceiros, né? E aí o credor perde o quê? A garantia. O credor perdeu o objeto que estava lá no processo, né? E isso também, né? Além disso,
todos os que estavam garantindo esta obrigação, por exemplo, codevedores ou fiadores, que não tenham anuído com isso, também ficam liberados ou desobrigados. Exceto se foi realmente uma concordância por meio de um acordo e todo mundo concordou, né? Vocês se lembram lá na solidariedade passiva? É importante, quando há uma transação envolvendo solidariedade, todo mundo tem que assinar. Por quê? Porque senão eu estou, em tese, desobrigando por conta daquele ônus a maior que possa estar sendo estabelecido, né? Então, se eu faço um acordo lá, eu, devedor de um imóvel que eu pago aluguel mensal, eu faço um acordo e o fiador não participa. Quer dizer, o fiador é o terceiro obrigado, é o terceiro interessado. Se ele não participar, ele está sendo excluído daquele vínculo jurídico obrigacional. Então, aí tem que se ter muita atenção para com as garantias. Aí nós temos o artigo 341. Se a coisa devida for imóvel, né, ou corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, exemplo, eu tenho um animal de raça que está numa cocheira, não vou levar em juízo, né? Vou levar lá, vou puxar ele lá e levar lá na sala do gabinete do juiz. Ou mesmo um imóvel, neste caso, pode o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositada. Nesse caso, eu tenho uma obrigação lá envolvendo um imóvel ou um bem que está, né, determinado num determinado local. Aí eu tenho, então, se a coisa é imóvel, o corpo certo que deva ser entregue no local, eu tenho que citar o credor. O que é citar o credor? Eu tenho que falar, credor, venha receber. Mas por quê, pessoal? Porque ele não foi. Vocês lembram lá o artigo anterior, né? O credor, ó, ele não foi receber. Olha o inciso 2 aqui do 335. Né? Ele não foi receber. E aí eu estou citando ele para ir receber, para que ele compareça lá para receber o objeto prestacional. Por exemplo, se eu vendi o imóvel, ele tem que ir lá receber a posse do bem. Ou se eu vendi um animal de raça, ele tem que ir lá buscar o animal. Então, essa é a essência do artigo, né, 341. Né? E se ele não for, aí, obviamente, eu tenho que depositar. Mas aí, como é que funciona o depósito nesses casos? Se for um imóvel, né, eu vou depositar chaves. Geralmente funciona assim, eu entrego lá no cartório a chave do apartamento, da casa, enfim, se é uma propriedade rural, não tem como, né, pessoal? Aí eu simplesmente há uma entrega ficta, né, uma ficção que está, né, à disposição do credor, o bem que está sendo objeto do depósito. Se for coisa móvel, o que geralmente faz o juiz no despacho inicial? Ele autoriza o depósito ficando o devedor depositante como seu depositário. Então, o levantamento do valor é, obviamente, o resgate daquele bem que está sendo depositado. Eu vou levantar o valor, o que eu vou fazer? Na realidade, eu vou autorizar que seja levantado o depósito que está sendo objeto da ação de consignação. Se for dinheiro, né, é o dinheiro que está depositado. Aí o juiz ele autoriza o levantamento. Se for um bem imóvel e as chaves estão lá, né, o juiz vai autorizar que seja restituída as chaves, né, para aquele que solicitou a devolução, né, nesses casos que nós analisamos. Aqui já no artigo 342, nós temos uma outra situação. Vocês lembram da obrigação de dar coisa incerta? Né? A coisa incerta ela tem duas características. A quem compete a escolha e os efeitos da escolha. O que é escolha mesmo? É o ato de concentração, é o ato de individualização daquele objeto prestacional. O artigo 342 fala assim: se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, né, será ele citado para esse fim, sob cominação de perder o direito de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Aí depois, na segunda parte, feita a escolha pelo devedor, vai ser processado como no artigo antecedente. Aqui, nós estamos tendo problemas entre o devedor e o credor, certo? Só que o objeto é de dar coisa incerta. Ele teria lá
né? Gênero e quantidade. São, vamos lá, 1.000 cabeças de gado Nelore, competindo a escolha desse gado, que a escolha vai separar o gado, né, por parte do credor. Então, antes de ocorrer o depósito por meio da consignação, o devedor vai ter que entrar com a ação e falar, ó, você tem que escolher. Voltou, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Ah, legal. Não sei o que acontece, deve ser algum hacker que está me hackeando aqui a minha tela. Quanto tempo ficou, mais ou menos? Eu não saí do 342, vocês devem ter, pela leitura labial, aí, não sei se vocês conseguem ver, isso aí eu fiquei ainda no 342. Então, esse artigo 342 na realidade, ele é preparatório, né? Porque ele fala assim, se a escolha da coisa compete ao credor, primeiro ele é citado, né, para esse fim. Ou seja, ele tem que fazer a escolha sob pena de perder esse direito e de ser depositado algo que o devedor vai fazer a escolha. Feita a escolha, nós vamos levar em conta o disposto no artigo 341. Né? O que diz o artigo 341? Que se a coisa for imóvel ou corpo certo, tem que chamar o credor para ir buscar. Né? Se ele não for, vai ser feito o depósito e ficar consignado até o juiz decidir. Ou seja, o juiz tem que decidir efetivamente se quem tem o melhor direito, ou seja, se o autor estava correto ou o autor, que é o devedor, ou o réu, no caso aí, que é o credor, que tinha razão, né, e que gerou todas essas questões. Aí, depois no 343, nós temos as consequências, né, do julgamento dessa ação. Não é aqui que eu digo para vocês, né? Não é o melhor local para se trabalhar isso, pessoal. O artigo 343 está entrando na seara do direito processual civil, né? Ele invade essa competência. Porque ele fala assim, ó, as despesas com o depósito, quando julgada procedente, correrão à conta do credor. Quer dizer, se o autor, que é o devedor que está depositando bem, suponhamos que seja um animal de raça, ele deposita, mas ele fica como depositário. Até o Renan perguntou isso daí. E quem vai alimentar? O devedor. Todas essas despesas que o devedor está tendo, até que se resolva esse litígio, são do devedor. Caso ele ganhe ação, aí nós temos aqui o artigo 343 indicando que, se julgada procedente a ação, correrão à conta do credor. Quem perde, paga todas as despesas. E no caso contrário, o devedor. Então, além dessas despesas com a manutenção do bem objeto da consignação, suponhamos que é um bem imóvel. Está caindo o telhado lá em razão de fortes chuvas. O inquilino vai arrumar, não vai? Depois vai se analisar se essa despesa ela era útil, necessária ou voluptuária dentro daquele conceito de benfeitorias e vai, né, ser levado em conta também no momento da sentença. O juiz vai atribuir essa despesa ao devedor ou ao credor, dependendo, né, do contexto da situação fática. Além disso, quem perde a ação paga as custas e os honorários advocatícios da parte contrária. Ok, pessoal? Então, essas são questões mais processuais do que do direito civil. E lembrem-se o seguinte,
Então, recapitulando, o 334 fala que pode haver depósito em consignação judicial de coisa móvel ou imóvel, e também pode haver um depósito extrajudicial por meio da ação de consignação extrajudicial, que nós vamos ver já já de forma muito rápida. Como consequência, geralmente, o autor da ação de consignação é o devedor, né? Meu Deus do céu, o que estão aprontando aí, gente? O que estão aprontando? Alguém pode me explicar o que aconteceu? Duda, para com isso, Duda. Você está mexendo em algum trem aí. Vocês não conseguem parar, né? E não sou eu. Apareceu o teu nome ali. E estou avisando a sala. Ah, tá. Nós estamos com 35 alunos. Que é basicamente metade, pessoal. Aqui nessa sala nós temos 60 alunos. E é isso, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar ao compartilhamento aqui. Vocês sabiam que tem uma lousa aqui também, né? Nunca usei aqui. Vamos ver como é que é essa lousa. Alguém já usou isso aqui? Nossa Senhora. Horrível. Horrível, hein? Sou péssimo para desenhos. Vamos ignorar isso aqui. Pessoal, na realidade, deixa eu voltar lá. Estava vendo isso. O Ian usou? Mas o Ian deve ter letrinha bonitinha, né? Não é meu caso. Ele usou o Word. Tá. Espera aí, vamos voltar. Desculpa aí, Mas o que eu estava falando para vocês, né? Eu estava falando no sentido de o autor da ação de consignação é o devedor e o réu é o credor. Isso é a regra. Olha, professor, mas é uma inversão, né? Mas é assim que acontece. Porque quem quer se liberar da obrigação aqui com o pagamento é o devedor. Quem tem que entregar o objeto prestacional é o devedor, né? E quem que tem que dar a quitação? O credor, ok? Então, esse é o cenário geral. Para fechar os artigos, depois a gente vê o último slide aí do pagamento e consignação extrajudicial, é assim, o artigo 344, o devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação. Então, o devedor de obrigação litigiosa, por quê? Porque está havendo um litígio aqui, né? Para que ele obtenha a quitação, ele, né, aqui ele está dizendo assim, exonerar-se-á mediante a consignação. Mas se pagar a qualquer dos pretendidos credores, porque aqui nós temos dois credores querendo o objeto do pagamento, né? Tendo conhecimento do litígio, quem tendo conhecimento? O devedor, assume o risco do pagamento. É aquele caso do 312, né? Se o devedor sabe que tem duas pessoas brigando sobre o objeto prestacional, o que é o melhor ele fazer? Consignar. Porque a consignação é um meio indireto dele obter depois a quitação. Se ele sabe que está tendo a briga, ele é intimado ali, ele sabe que o negócio está tendo algum ruído, ele vai e paga para um, ele corre o risco depois de ter que pagar para o outro, né? É claro que aí vai dar aquele direito de regresso, né? O 312 ele fala isso, né? Ele fala assim, ó, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor, né? Então eu tenho uma obrigação com um credor, mas esse credor está litigando com outro
né, outra pessoa que é um terceiro, que ambos estão objetivando aquele valor ou aquele bem que eu tenho que entregar como devedor. Neste caso, né, na dúvida, consigna-se. Né? E se eu tenho conhecimento da briga e faço a entrega para o credor originário, eu corro o risco de ter que pagar para o outro, né? Ficando facultado a mim ir de regresso contra aquele, né, credor originário que recebeu e não era, né, devido o valor para ele diante do conflito que existia. E, por fim, o 345, ele traz, né, a possibilidade, é o único caso aqui, da chamada briga entre credores, né? Então, aqui, ó, se a dívida se vencer pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, quer dizer, dois credores estão querendo, os irmãos que estão brigando, qualquer deles pode requerer a consignação. Então, eu disse para vocês, a consignação, em regra, é proposta pelo devedor, não é? Mas suponhamos que eu tenho, no caso do artigo anterior, dois que estão, suponhamos que são dois herdeiros quanto a um bem. Imagine lá a ex-convivente do Gugu Liberato, né, com a família do Gugu Liberato, que estão pretendendo receber lá uma fortuna, né? E o Gugu excluiu ela do testamento, embora já tinha indenizado ela em vida, enfim. Ali foi uma gravidez por conveniência, tudo indica que tenha sido isso. Mas respeitando a intimidade lá do casal, ali pode surgir uma briga. Então, o que é o melhor? Exigir que os pagamentos decorrentes de várias obrigações que estão ocorrendo, ao invés de dar na mão dos filhos do ex-apresentador ou na mãe, na Dona Maria, lá entregar para ela, deposita em juízo e depois, no final, vai verificar de quem é o dinheiro. Ok? Então, é por aí que vai caminhar o pagamento em consignação judicial. E aí eu disponibilizei uma aula, uma videoaula mais completa, assim, no sentido de abordar bastante, né, o assunto, e, né, nós percebemos que... deixa eu ver se... Não, a gravação não parou, não. E aí nós percebemos que há possibilidade de nós termos uma forma indireta de efetuar-se o pagamento por meio da consignação extrajudicial. Ô, louco, então eu tenho a possibilidade de fazer um depósito no banco? Tem. Mas em casos envolvendo exclusivamente o depósito em dinheiro. Eu não posso chegar no banco lá com um animal de raça, não posso chegar com uma obra, eu não posso chegar lá com as chaves do imóvel, ó, deposita aqui, depois manda o cara vir buscar. Não é assim. Então, o Código de Processo Civil, ele regra essa situação, né, envolvendo o pagamento em consignação extrajudicial. Vocês assistiram a aula? Muitos assistiram a videoaula, não estão assistindo? Como é que viram lá? Eu não vi quantos... Vamos dar uma olhada aqui no canal do YouTube. O negócio agora, todo mundo está muito moderno, né? Quantos assistiram isso aqui? Eu ainda não assisti, mas vale a pena, porque esse vídeo eu fiz de uma maneira, assim, muito pontual, né? Pagamento em consignação, 9 visualizações só. E os meios indiretos, 26 visualizações. Então, como poucos viram, né, eu vou aqui explicar mais uma vez para vocês. O que fala a consignação extrajudicial? Mas vamos ver o que o Código de Processo Civil que trata. Vocês viram assim, professor, mas você está dando aula de civil ou processo civil? De ambos agora. Né? Por quê? Porque o 335, que traz as causas que motivam a consignação pelo devedor, nós vimos que está no Código Civil. Aí as razões pelas quais o credor pode alegar a sua contrariedade está no 544 do Código de Processo Civil. Aí agora nós vamos falar em consignação extrajudicial, voltamos ao Código de Processo Civil, lá no artigo 539, nos seus parágrafos. O 539, ele diz assim: nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro, né, Duda acertou, requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Esse artigo 539, ele é genérico, ele envolve a possibilidade da consignação, né, geral aqui, seja judicial da quantia ou mesmo da coisa devida. E aí nos parágrafos a gente vê, né, a
a casuística envolvendo a consignação extrajudicial. Tratando-se de obrigação em dinheiro, parágrafo 1º, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver. O que é estabelecimento bancário oficial? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Situado no lugar do pagamento. Vocês lembram que eu falei, olha, o devedor tem que observar todas as condições previamente estabelecidas no contrato? Sim. Cientificando-se o credor com carta com aviso de recebimento, não sei se vocês conhecem isso, é aquele AR, né? Aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Então, vamos lá. O devedor, suponhamos que ele está brigando com relação àquele aspecto da correção monetária do aluguel. Como não houve um acordo entre ele e o credor, para ele não ficar em mora, ele vai no banco, como é obrigação em dinheiro pecuniária, ele vai no banco oficial, do lugar do pagamento, que geralmente é onde está situado o imóvel, geralmente, mas pode ser outro, né? Porque pode ser uma locação de temporada. Eu aluguei lá na Riviera uma casa e deu pau, né? Porque lá às vezes você aluga mar, né? Às vezes você tomar cuidado lá, você vai ver, cadê o imóvel? Era um mar. Às vezes você toma um 7.1 bonito lá. E aí? Aí, na realidade, eu vou fazer o depósito no banco, o banco vai cientificar o credor que o valor está depositado, concedendo-lhe um prazo de 10 dias para se manifestar, ok? Os bancos oficiais adoram abrir essa conta, porque rende quase nada e dá um trabalhão para fazer todo esse cadastro. É como se ele fosse abrir uma conta bancária, né, só para efetuar um depósito. Vocês acham que o banco gosta disso? Você já for no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, vocês acham que são bancos que atraem clientes? Pelo contrário, né? Eu tive uma conta lá na Caixa Econômica Federal por conveniência, em razão do meu fundo de garantia, e também o Banco do Brasil, né? Nunca tive conta no Banco do Brasil, né? Até por razões outras aí, mas entendo que são bancos muito burocráticos. E os bancos não gostam, mas eles são obrigados a fazer isso. Aí vem o parágrafo 2º e fala assim, ó, decorrido o prazo do parágrafo 1º, contado do retorno do aviso do recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se ao devedor liberado. Se ficar demonstrado que o AR chegou, o credor recebeu, e nos 10 dias, decorreu os 10 dias, ele não se manifestou, o pagamento foi realizado. O que vai acontecer? Fica à disposição do credor a quantia depositada. Ou seja, o dinheiro que o inquilino depositou lá pela briga da correção monetária ficou à disposição do credor. Se o credor for lá e levantar, né, morreu, o pagamento foi realizado. Mas e o mês seguinte? É outra situação. Isso aí garante aquele pagamento, pessoal. Garante só o pagamento do mês corrente, como é uma prestação periódica. Isso não está garantindo todos os pagamentos futuros. E no mês seguinte, se der o mesmo problema? Se der o mesmo problema, ele tem que fazer o mesmo procedimento. Voltar ao banco, faz a notificação. Tem custo isso, viu? O devedor vai pagar lá. Tem um custo inicial da abertura dessa conta e a despesa para justificar até a comunicação, por AR. E hoje, como os correios estão muito ruins, né, pela lentidão, né, é algo que não ficou tão interessante, viu, pessoal? Isso aí acaba... Ele é desburocratizante porque é fora do judiciário, né? Isso aí é feito no banco, né? Onde não houver banco oficial, por exemplo, eu vou em Paris, e tem Banco do Brasil? Tem Caixa Econômica Federal? Não. E aí? É o banco que tem lá. É Santander ou Bradesco, geralmente, nessas cidades pequenas. E aí é possível fazer nesses outros bancos? Sim. Porque o artigo diz onde houver, né, o parágrafo 1º. Onde não houver, não tem como, né? Decorrido o prazo do parágrafo 1º, contado do retorno do aviso, sem a manifestação de recusa, considera-se o devedor liberado, ficando à disposição do credor a quantia. E aí vem o parágrafo 3º, desculpa. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, aí o credor, nos 10 dias, dentro do prazo de 10 dias, ele manda uma correspondência para o banco que não concorda com o valor depositado, porque o contrato estabelecia um índice de correção, o inquilino não observou, não fez a conta certa e o valor devido é X. E ele não concorda com o valor depositado. E aí,
ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 mês, a ação de consignação, instruindo esta ação com a prova do depósito e da recusa. Então, aí pode acontecer o seguinte: o credor recusou-se, o pagamento não foi feito, ok? E aí abre a possibilidade do devedor, né, ingressar no prazo de 1 mês com uma ação de consignação judicial, mostrando para o juiz: olha, ele não concordou com o pagamento, eu depositei, né, no banco, ele recusou, e agora eu quero que Vossa Excelência avalie, né, o processo. Se forem prestações periódicas, aí muda um cenário. Por quê? Porque aí o juiz pode autorizar que as prestações sucessivas possam já ser depositadas sem maiores cerimônias. O que diz a norma? Fala que vencidos até 5 dias, o devedor pode mensalmente ir depositando as parcelas, né, que entende devida, né, correndo um risco, porque aí o juiz, quando julgar a ação, se ele acolher o cálculo do devedor, que é o que quem está consignando o valor, aí ele vai, obviamente, dar como paga a dívida e o credor levanta as parcelas. Se ele entender que o credor tinha razão na divergência, ele fala: ó, devedor, você tem que pagar a diferença para o credor, e aí o pagamento só vai mesmo se efetivar com a liberação a partir da complementação dos depósitos. Isso é feito em sede de cumprimento de sentença, tá, pessoal? Não é algo dentro da ação de conhecimento. Embora a ação de consignação não é uma ação ordinária, ela é uma ação, tem um rito próprio, né? Dentro daqueles procedimentos especiais, a consignação está estabelecida lá. E se o devedor não propuser a ação, ou seja, houve a recusa do credor, fundada dentro dos 10 dias, e o devedor não observou o prazo de 30 dias, ele vai lá no banco e levanta o dinheiro. Qual é a consequência disso, pessoal? O devedor não obteve a quitação. Ele está em mora, ok? Então, entrando com a ação, entra nos casos de recusa do credor, exatamente. Isso é obrigado? Não. O direito de ação é uma faculdade da parte. Só que qual é a consequência? A consequência é que ele não vai receber a quitação. Ele não vai obter a quitação do pagamento. Então, o devedor aqui, ele tem uma possibilidade de ingressar com essa ação, né, em 1 mês a contar da recusa formal do credor. Essa recusa pode ser tácita? Não, ela tem que ser expressa, necessariamente. Agora, e a concordância pode ser expressa e tácita? Pode. O credor pode mandar uma correspondência já para o banco concordando e pedindo um levantamento imediato. Ou o credor pode aguardar que decorra o prazo, a Laila acho que perguntou isso, decorra o prazo sem manifestação e, consequentemente, aí, né, vai se presumir que ele concordou e o devedor obterá a quitação. Notem que a consignação extrajudicial ela foi introduzida no Código de Processo Civil objetivando o quê? Desburocratizar, tirar do judiciário, né, esse tipo de discussão, facilitando nos casos de depósito em dinheiro que o devedor obtenha a quitação e, consequentemente, evite um processo judicial, evite um desgaste. E assim por diante a gente tem, né, um meio de solução de conflitos efetivado. Bom, hoje eu não vou ingressar em pagamento com subrogação para que a gente não se alongue muito, né? Ainda nós temos alguns minutos aí, embora eu vou disponibilizar agora tempo para que vocês possam eventualmente fazer alguma pergunta. Hoje eu estou mais slow down, né? Tomei acho que um calmante para ficar calminho aqui e não estou avançando. Vocês viram aí que são muitos os artigos, né, pessoal? E não tem como. Por mais que vocês veem lá na doutrina, né? A doutrina ela acaba comentando artigo por artigo, né? É a forma de sistematizar. Aqui a vantagem, né, é que como eu atuo, né, eu tenho atuação profissional na área da advocacia e no direito privado, fica mais fácil porque eu consigo visualizar alguns casos concretos, então eu cito aqui os exemplos, enfim, e às vezes a doutrina é um tanto quanto abstrata, ela faz um comentário muito vazio daquele artigo, né? Não estou querendo me gabar de nada, mas eu vejo que eu posso trazer algumas informações complementares que facilitam o entendimento. Olha só, nesse segundo momento aí,
nós já iniciamos, falamos de pagamento direto, quem deve pagar, a quem se deve pagar, né, o objeto, lugar e tempo, e já falamos de consignação como meios indiretos de pagamento. Então, nós já temos aí 45 artigos, praticamente, 41 artigos, a partir do 304 comentados. O que eu quero falar com vocês? Quem chegou um pouquinho mais atrasado, amanhã nós teremos uma reunião às 10 horas com o professor André para definir como nós vamos fechar o bimestre, como serão os critérios de avaliação. Nós vamos fazer uma chamada individual com vocês, já pensou? Vamos fazer uma chamada individual. Você entra no Teams aqui, no Teams, vocês sabem que nós temos aqui a possibilidade de ter o chat normal. E aí, um a um, nós vamos fazendo uma chamada. Vocês vão falando, eu vou gravando e depois eu avalio. Claro que não vai ser por aí, né, gente? Porque o tempo disso, se eu tivesse só uma sala, até é possível, mas tem 300 alunos fazendo chamadas individuais, vai ser um negócio de loucura. E eu já tenho o trabalho do segundo bimestre, tomara que não. Eu já tenho o trabalho do segundo bimestre, né? Vou disponibilizar em breve. Eu só não farei isso... Não, estou brincando, mano. Calma. Eu só não farei isso agora porque eu preciso saber como é que nós vamos caminhar com os critérios de avaliação. Porque eu estou até pensando, né? E o trabalho bimestral é sobre o último assunto. Ontem eu comentei com vocês, se eu não me engano, com o terceiro A, é sobre transmissão das obrigações, que é cessão de crédito, assunção de dívida e cessão de posição contratual. É uma construção de um mapa conceitual, e esse vai ser o trabalho. Eu abro um fórum, vocês postam ele, é muito legal esse trabalho, eu acho que vai ser bacana. Então eu só não disponibilizei até por conta disso. Mas voltando ao fórum de ontem, né, eu deixei lá a questão da Supresso e da Supresso. Eu sei que vocês terão até a próxima terça-feira. Ó, eu digo para vocês, dentro da boa-fé objetiva, Surresto e Supresso é uma consequência da boa-fé objetiva, uma consequência da lealdade, né, no desenvolvimento de um contrato. Por quê? Porque a partir do momento que o curso do Rio teve uma modificação, né, se essa modificação é permanente, aquilo se manterá e, consequentemente, surge uma nova situação, que é a Surrécio, né, e deixa de existir uma situação anterior, que é a Supresso. Notem que há muitas decisões jurisprudenciais envolvendo planos de saúde, questões de mensalidades escolares. Façam uma análise, eu não quero quantidade na discussão de fora, é qualidade, gente. O que eu gostaria? Comenta o que entenderam sobre Supresso e Surresto e alia isso a um caso concreto, porque aí vocês nunca mais vão esquecer. Na vida profissional, eu vejo sempre isso aí. É importante a gente ter essa visão, né? Porque você fala, nossa, é uma imensidão, né? Nós temos aí uma infinidade de coisas, né, professor? Especialmente são várias disciplinas. Depois, como é que eu vou ver o penal? Vocês vão optar, né? A vida é feita de escolhas. Nós vamos escolher, uma anda com a outra, exatamente, para e passo. E a vida é feita de escolhas. Eu tenho mais vocação na área de direito privado, eu já gosto mais do penal, né? Há uma tendência muito grande, 10 alunos, mais de metade vai para o lado penal, mas depois vai ver que não é bem assim, né? O penal é interessante, traz uma certa notoriedade, mas até o advogado sério, coerente, né? Como nós temos aqui no nosso caso aí do curso de Direito, aí tem o Jaime, o próprio Douglinhas, enfim, que atuam muito nessa área, o Walter agora está atuando também, só que é uma área complexa, né? Se lidar com direito de liberdade é algo realmente muito difícil e ansioso, né? Os familiares, eu já atuei no início da minha carreira, então é muito complicado, né? Vocês vão fazer aí depois as devidas escolhas, mas tem tantos cenários que estão se abrindo, né? Especialmente a partir da pandemia. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como agora. Por quê? Porque o trabalho remoto, ele te dá... Você fica full time ligado, você está sempre online e todo mundo tem dúvidas, né? Como é que eu vou fazer com isso? Meu empregado pode ficar 2 horas em casa, ele não consegue ficar o dia todo aqui, então eu vou lá, faço um termo aditivo para o home office. Professor, eu vou ter que... doutor Marcelo, eu vou ter que fazer o adiantamento de férias, porque eu não tenho onde colocar aquele fulano, ele tem mais de 60 anos, vamos adiantar férias para ele. Mas ele já não tem férias, pode adiantar, MP 927.
Então, você tem que ler tudo e tem que estar muito inteirado de tudo. E isso é sempre, pessoal. Né? Agora nós estamos vivendo um momento excepcional, mas na normalidade, vocês vão ver que é sempre assim. O advogado bem informado, aquele que lê muito, aquele que está antenado, né? E o antenado não é só com questões jurídicas, você tem que viver no meio social, e você tem o social, o econômico, o financeiro, você tem vários aspectos e perspectivas que caminham todas juntas. Você não pode ver isoladamente. O direito é muito dinâmico, né? Vocês não lembram da teoria tridimensional do direito? É fato, valor e norma. E isso para tudo. Essa trilogia do direito, ela tem que ser feita, memorizada e aplicada sempre. Qual é o fato? Ele está valorado, né? É direito disponível ou indisponível? E o que regra esse fato? Ou não há regramento? Como é que se aplica a interpretação? E assim por diante. Mas vamos lá. Se tiver alguma dúvida, hoje eu estou falando mais, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, senão eu vou me despedir aí e nós ficaremos nesse feriado. Eu vou fazer todas as avaliações dos fóruns, né, com alguns comentários, e vocês têm a tarefinha aí até a próxima terça-feira. O próximo assunto da aula de terça-feira vai ser pagamento com subrrogação. Vocês já viram isso, especialmente o artigo 346.3, né, que fala do fiador e do avalista. E depois a gente seguirá com imputação do pagamento, que é a atribuição do pagamento. Eu acredito que na próxima terça são esses dois institutos, e aí depois a gente avança, né, caminhando nos meios indiretos até remissão das dívidas, que é o perdão. Tá? É importante que vocês saibam bem onde nós vamos partir, né, para que possam também já darem uma olhadinha na doutrina, no Código Civil e assim por diante. Certo? E as novidades, eu não sei se a coordenação que vai anunciar como é que serão, né, os critérios de avaliação e assim por diante. E eu acredito que o André é possível, eu não sei se ele vai fazer por escrito ou ele vai fazer, né, um ingresso aí que ele pode, né, se ele quiser se habilitar, ele pode entrar em sala por sala e dar o recado. Ele entra aqui no Teams, só que os horários que eu não sei como é que ele faria isso, né? Talvez ele deva fazer um recado pelo portal, né? E aí cada professor também vai reiterar isso a partir de segunda-feira, ok? Então é isso, pessoal. Fiquem bem aí, né? Nós temos um feriado para ficar em casa, né? Todos os feriados a gente está ficando em casa, não pode comer muito, tem que fazer atividade física, mental e espiritual e também estudar um pouco, ok? Então eu estou colocar a matéria em dia, né? Exatamente. Né? Vocês têm um estudo, uma tarefa de casa, eu também tenho a minha tarefa. Eu preparo as aulas, eu não, né, sempre procuro ver as últimas novidades, vou checar os fóruns e vamos já preparar as avaliações dentro daquilo que vier a ser determinado. Perfeito? A gente se vê então na próxima terça-feira. Isso, vamos ler bastante. E na próxima terça-feira, e aí o Renan que tinha perguntado sobre o retorno presencial, né? Não sei se o governador, né, a partir do dia 11 fecha a quarentena, né? Pelo menos essa última aí, ele vai antecipar, né, pelo menos o retorno gradual aí dentro das faixas de isolamento que o Estado terá e vai indicar isso para a gente. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. O meu livro do Flávio 2019. Não, tranquilo. Teve uma modificação no artigo 113 e no 421 por conta da Lei de Liberdade Econômica, mas aí vocês poderão dar uma lida. A Lei de Liberdade Econômica eu comentei com vocês até em sala, né? São aqueles dois artigos, mas do mais está caminhando super bem. Né? Nós vamos ter muita casuística para o ano que vem, depois da pandemia, né? Porque olha quantos exemplos que nós vamos ter a partir aí da pandemia, ok? Então tá bom, pessoal, fiquem bem aí, fiquem com Deus e a gente se vê. Até mais. Vamos desligar isso aqui, né? Parar a gravação.